Muito bem, pessoal. Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Tá? Eu quero começar uma sequência de textos e pregações aqui para nós. E eu vou revelar para você que eu vou fazer algumas pregações no Evangelho de João. Primeiro porque dos evangelhos é o meu evangelho favorito. Então, se você puder, se você ainda não leu, quiser fazer teu momento devocional durante as semanas aí no Evangelho de João, é uma boa leitura, recomendo. Não mais do que qualquer outro texto bíblico, mas o Evangelho de João é bastante especial. E eu gosto do Evangelho de João porque, para mim, ele tem uma característica. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história de Jesus, é uma narrativa corrida a respeito da história de Jesus. Tanto que esses três evangelhos juntos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que é o termo grego usado para a mesma visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos da mesma visão, eles têm uma narrativa corrida do que Cristo fez. João não discorda deles, mas João faz uma breve diferença ao narrar o seu evangelho, porque João ele vai nos colocar face a face com pessoas que encontram Jesus. E por meio do seu encontro com Jesus, são transformados. E nós vamos ver que, através do Evangelho de João, muitas pessoas, diferentes entre si, encontram Jesus e precisam ajustar suas vidas a fim de compreenderem e colocarem sua vida na direção de Cristo. Então é o evangelho que eu chamo de o evangelho das pessoas transformadas. Não que Mateus, Marcos e Lucas não seja, mas eu gosto do evangelho de João porque mostra exatamente isso. Jesus encontrando, talvez os evangelhos dos encontros, né, seria talvez um uso mais legal do termo, mas o evangelho de João ele tem a capacidade de nos colocar face a face com pessoas que se encontram com Jesus e precisam transformar a sua vida de tal forma que nos incentivam a andar com Jesus de uma forma mais próxima, íntima, reveladora, nova. E aí então eu disse, bom, vamos lá, vamos para o Evangelho de João, e eu vou começar então com a primeira pessoa que João impacta neste Evangelho. Obrigado, Felipe. Qual será a primeira pessoa que Jesus impacta no Evangelho de João? Alguém tem alguma dica? Ou quem já leu pode dar alguma dica? Nicodemos? É uma das possibilidades. Mas Nicodemos ainda está um pouquinho adiante. Nicodemos é João capítulo 3. Quem mais? Vamos lá. Talvez você diga os primeiros discípulos, né? Ali você vai ter Pedro, João, Tiago, né? Talvez pode ser o próprio Natanael que vai chegar até Jesus e vai ser vislumbrado de uma forma bastante impactante. E talvez seria isso, mas esses aí estão a partir da metade do capítulo 1. Talvez você volte ao Evangelho de João e você diga assim, já sei, o primeiro a ser impactado por Jesus é João Batista. João Batista está ali, ele falando para os seus discípulos, logo na primeira metade do capítulo 1, e João Batista está impactando Cristo, mas eu vou dizer que tem alguém que foi impactado antes. Ou que pelo menos é o objetivo de João de impactar antes de João Batista. É você. Nós somos os primeiros impactados quando encontramos o livro de João. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e a partir do versículo 1, a narrativa de João diz assim, e veja se você não é o primeiro impactado com essa narrativa. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: esse é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse é o primeiro impacto que o Evangelho de João deve causar a mim e a você. Talvez você possa ter lido de forma rápida e talvez não tenha observado e olhado alguns nuances desse texto de Evangelho de João, capítulo 1. Mas, se você parar um pouquinho para pensar, ele começa com a mesma palavra de um outro livro bíblico. No princípio, aonde você já ouviu essa palavra? Gênesis 1, capítulo 1. Tanto que a palavra no princípio em hebraico é Bereshit, e Bereshit é o nome do livro em hebraico, que significa no princípio. João inicia com o mesmo teor. Ele fala que no princípio, ou seja, desde Gênesis, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Mas é mais legal porque essa palavra também é usada, ou esse termo é usado para Jesus, no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Quero te convidar a abrir o trecho. Apocalipse, capítulo 19. Estamos quase no final da Bíblia. Apocalipse tem 22 capítulos. Mas no capítulo 29, versículo 13, vou começar do 11, ele diz assim: eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e seu nome é Palavra de Deus. João diz que no princípio é a palavra. E a palavra significa, então, o meio pelo qual Deus trouxe à existência todas as coisas. Porque fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Essa é a palavra de Deus lá em Gênesis, quando ele começa a criar todas as coisas. O significado de Jesus ser a palavra de Deus significa que palavra é a materialização da vontade da tua mente. Essa é o real sentido de palavra. Nós materializamos os nossos pensamentos por meio de palavras. Nós fazemos os nossos pensamentos serem compreendidos e entendidos a outras pessoas por meio das palavras. Por isso, sim, mulheres, vocês precisam falar com seus maridos. Não basta você só olhar e achar que ele sabe o que você está falando. Não vai funcionar. Então exercitem a palavra, fala: querido, por favor, pegue tal coisa para mim. Querido, por favor, faça tal coisa. Nós não conseguimos entender. Expresse em palavras. Se Deus assim o fez, por que você não fará na tua casa com o teu marido? Palavra é a materialização daquilo que eu penso. E o que João está dizendo aqui, que Jesus é a materialização do que Deus pensa.
Jesus é a prova material do que Deus quer. Jesus é a forma pela qual nós podemos agora analisar a mente de Deus. Não dá para você colocar Deus em um laboratório, porque o próprio Deus disse: eu não preciso de laboratório, você quer saber quem eu sou? Aqui estou. Me toque. E pessoas tocaram Jesus. Falem comigo, e pessoas conversaram com Jesus. Me desafiem, e pessoas desafiaram Jesus. Essa é a história do Evangelho de João. Então, Jesus Cristo é a materialização daquilo que Deus quer que nós saibamos. O Verbo estava face a face com Deus. Ali no versículo 1, quando fala ele estava com Deus, a ideia é que ele estava olhando para a face de Deus. Ele estava junto, ele não estava abaixo, ele não estava sentado, ele não estava em qualquer outro lugar, senão no princípio, face a face com Deus. E é legal que usa o verbo no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e novamente era Deus. Esse pretérito imperfeito, ele dá a ideia de continuidade sem fim. Aconteceu em um momento, mas ele continua acontecendo a todo momento. Deus e Cristo estavam juntos desde o princípio. Mas o mais interessante é que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Isso significa que vida só pode estar em Cristo. Hoje, o maior problema que nós temos são pessoas tentando encontrar vida no mundo aí fora, tentando encontrar vida em outros seres humanos, tentando encontrar vida em qualquer outra coisa, mas não há como encontrar vida em qualquer outra coisa, porque vida mesmo, somente o próprio Cristo pode dar. João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você não vai encontrar o benefício para a tua existência em qualquer outro lugar. Não existe possibilidade alguma de você encontrar significado para a tua existência fora de Cristo. É impossível encontrar significado para a nossa existência no nosso emprego, no nosso trabalho, em aquilo que fazemos, porque vida só flui da única fonte de vida que é o próprio Cristo. Eu li Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, falam que antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas hoje Ele está falando por meio do seu Filho. Por que Deus continua falando por meio do seu Filho? Porque o seu Filho é a palavra. Mas a palavra continua viva em todos aqueles que falam a respeito de Cristo. E aí ele fala que a luz brilha na escuridão e o caos não consegue resistir. Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. Eu não sei se você já esteve em algum lugar muito escuro. Aquele breu total. Se você estiver em um local completamente escuro, por mais ínfima que seja a luz que se acender, você vai perceber. Não é assim? É impossível você conter a luz em um lugar onde está totalmente escuro. O que João está dizendo aqui é que a condição humana estava tão decaída, a condição humana estava tão escura, os seres humanos estavam tentando apalpar uma escuridão e brilhou uma luz no meio de todos, e essa luz é o próprio Deus. A única forma de resolver toda a escuridão dentro do coração humano é por meio da luz de Cristo. Foi semana passada que o Fofo leu para nós aqui, quando Jesus está falando que os olhos são a candeia do corpo. Se o que você coloca para dentro do seu corpo é escuridão, quão tremendas trevas você está encerrado. Mas se você colocar Cristo,
vai haver uma diferença completa. Então o verbo eterno de Deus, o Logos, aquele que é a palavra, estava com Deus, olhando face a face no princípio, e foi por o intermédio dele que foram feitas todas as coisas. E essa também é uma informação interessante, porque João está partindo do princípio que concorda com a Bíblia como um todo, que o universo não teve um início espontâneo. João fala que o universo teve um início proposital. Houve uma ação de Deus. Por isso Jesus é o Logos, por isso Jesus é o Verbo, por isso Jesus é a palavra. E se você conhece português, você sabe que verbo significa uma ação no tempo. Jesus é o verbo que dá início a todas as coisas. Por que agora só em Cristo nós podemos encontrar o propósito na nossa vida? Porque Ele tem um propósito. E se o universo vem a existir sem qualquer tipo de ação, não há propósito para mim e para a tua existência. Se não houve nada iniciador e a nossa existência foi simplesmente desproposital e espontânea em um momento de um universo, não faz sentido algum esse conjunto de células que formam o teu corpo está existindo por aí. Não faz sentido algum você acordar amanhã e tentar ir para o teu trabalho ou qualquer coisa que você faça. Não faz sentido algum você vestir a roupa que está vestindo. Não faz sentido algum você continuar fazendo o que você faz. Por quê? Porque você é uma geração espontânea sem sentido algum em um universo que um dia vai desaparecer e vai continuar sem sentido quando desaparecer. Mas João nos avisa que há um propósito para a tua existência e para a minha existência. E o propósito está escondido nele. Por isso que só encontramos o propósito na nossa vida em Cristo. O Verbo, a luz do mundo, que brilha em meio à escuridão, que estava com Deus e que era o próprio Deus. E aí então essa luz agora encarna. E ao encarnar agora, nós vamos olhar a partir do versículo 6, que venha um homem chamado João, e esse é o João Batista, aquele que batizava. Ele veio para avisar ao mundo que Cristo estava chegando. Se você pudesse olhar antes do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, então, entre Antigo e Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos. São praticamente 4 séculos, entre Malaquias e Mateus. São praticamente 4 séculos em que Deus encerrou de falar com o seu povo. E só voltou a falar quando um certo sacerdote chamado Zacarias foi lá no templo oferecer incenso. E chegando lá, um anjo está esperando por ele, dizendo, tu terás um filho. E esse filho vai fazer um trabalho muito importante. Ele vai preparar o caminho para quando o meu filho, o Filho de Deus, chegar ao mundo. Então tem 400 anos entre Malaquias e João Batista. Esse intervalo ele é interessante, sabe por quê? Porque em Israel ainda havia o templo, entre Malaquias e Mateus, ainda havia os sacrifícios no templo, os judeus ainda iam lá e sacrificavam os animais lá no templo, ainda havia música nos cultos israelitas, ainda havia os sacerdotes e os sumos sacerdotes, ainda havia culto em Israel, mas faltava revelação de Deus. O mais importante não tinha. Israel estava operando um sistema religioso inútil. Por quê? Porque a palavra de Deus havia cessado. A última vez que Deus havia falado com o seu povo tinha sido em Malaquias e agora com João Batista. Então agora João Batista serve como o arauto de um rei. Talvez você diga assim, ué, que história é essa de arauto de rei? Na Idade Média talvez você não está acostumado, mas antes do rei chegar a algum lugar, era enviada uma comitiva que anunciava naquela cidade, o rei está chegando, o rei está vindo. Eles faziam isso com trombetas, eles faziam isso para acordar o povo. Por quê? Porque na época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Senão era só mandar o WhatsApp, o rei chega amanhã, beleza? Beleza, ok, que bom. Mas, como não tinha WhatsApp,
e demorava muito para as informações chegar. O rei mandava sempre antes da sua vinda alguém para anunciar que ele estava chegando. Isso era um trabalho dos arautos do rei. E era nessa função que João Batista se encaixa. Ele é o arauto do rei. Do versículo 6 ao versículo 9, João Batista agora está revelando que Deus está mandando o seu filho, que o próprio Deus vai vir e vai visitar o seu povo. E ele veio para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 5, aonde ele diz assim: enviarei alguém que vai preparar um caminho reto para quando eu chegar. E eu vou perguntar para você, qual era a mensagem de João Batista? Alguém faz ideia? Arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque Cristo não pode entrar em um coração que não esteja arrependido. Cristo não pode entrar em coração de gente que acha que não precisa de Cristo. Então, quando João Batista vem e envia uma mensagem dizendo assim, é necessário que vocês se arrependam para que Cristo venha, era essa a mensagem de João Batista. Ele foi o arauto do próprio Cristo, dizendo, arrependam-se, porque Deus está chegando. E Ele vai procurar corações arrependidos para habitar. Mas aí vem agora a triste notícia. O rei enviou seus arautos. As portas da cidade viram os arautos anunciando a chegada do rei. Quando o rei está chegando, o que acontece no versículo 11? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa é uma triste notícia no Evangelho de João, porque Deus agora preparou a chegada do seu filho, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isaías 53, versículos 1 a 3, vai dizer assim: mas quem creu na nossa mensagem? Quem creu no braço do Senhor? Ninguém creu. Eles não acreditaram. Eles não deram bola. Eles não viram. E o próprio Deus está indo para aquilo que é seu, mas os seus não receberam. Imagina você que você vai fazer uma viagem para algum lugar muito distante, e você fica um bom tempo fora, e aí você manda um anúncio dizendo para a tua família, vou chegar tal dia, no voo número tal hora, se der teto, eu desembarco em Caxias do Sul. E aí você está faceiro, você fez várias conexões, você passa por um período longo de retorno e você está esperando. E aí quando o avião está chegando em Caxias, ele vem dar aquela tastaviada muito normal para o aeroporto de Caxias do Sul, quem já desembarcou aqui sabe. E o avião chega e você está faceiro, naquele aeroporto que não é tão grande, você diz assim, nossa, é super fácil encontrar minha galera aqui, né? E aí você sai, existe apenas 2 lugares ali, o de entrada e o de saída, e quando você chega lá, você está emocionado para receber a tua família, e como a tua família vai te receber? E ninguém chegou. E ninguém chegou. E aí você olha no teu celular e você vê no teu WhatsApp que todo mundo do grupo da família leu. Está azulzinho os 2 risquinhos lá. Ninguém pode dizer, eu não vi o meu WhatsApp hoje. Porque todo mundo viu. É como se a tua família estivesse te rejeitando e dizendo, não queremos você aqui. Estava melhor quando você não estava aqui. Esquecemos até de sentir saudades de você. Quem sabe até esquecemos de imaginar que você fazia parte dessa família. Foi isso que aconteceu com Cristo, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas não foi por falta de revelação de Deus, porque eles têm todo o Antigo Testamento. Eles têm os profetas, eles têm Isaías, eles têm Malaquias, eles têm Ageu, eles têm Daniel, Ezequiel, eles não têm desculpa alguma para não receber Cristo. Ele foi rejeitado porque o seu povo está espiritualmente cego.
Versículo 11 é muito ruim, mas olha para o versículo 12 agora. Ele começa com um contudo. Mas, se você tem a Bíblia na versão revista atualizada, deve começar com um mas ali. Um porém, um contudo. E aí isso significa, numa boa interpretação de português, que agora vai vir uma mudança daquilo que estava acontecendo no versículo 11. E ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O versículo 12 mostra que há uma transformação para todo aquele que recebe Cristo como Senhor de sua vida. Aqueles que rejeitaram, lamento, ficaram na sua rejeição, permanecem eternamente em sua cegueira espiritual, não recebem Cristo. Contudo, porém, mas, no entanto, aos que receberam, aos que creram, foram transformados. Foram transformados em quê? Em família de Deus. Um novo nascimento. Essa conversa vai acontecer e nós vamos voltar a ela no capítulo 3. O Lucas falou sobre Jesus e Nicodemos. Nós vamos entender o que é esse nascimento novo quando olharmos melhor para o capítulo 3 de João. Porém, aqui no início do Evangelho está a proposta de que há um novo nascimento, que não acontece por carne. Os judeus, eles estavam na segurança dizendo assim: não, nós somos o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque somos descendentes de Abraão. Temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. E João diz que é um nascimento que acontece, versículo 13, não por descendência natural. Não basta ser descendente de Abraão. Nem pela vontade da carne. Nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não há religião capaz de te conectar com Deus. Não há sacerdote algum na face da terra capaz de te conectar com Deus. Não há forma alguma de você chegar a Deus. Não, mas aquele sacerdote ali, ele tem uma ligação especial, ele tem uma conexão direta. Se você encontra com ele, ele te dá algum tipo de coisa para fazer, ou ele te dá algum tipo de bênção espiritual, e você se torna. E João está dizendo, não tem como fazer isso. João está dizendo que o novo nascimento só acontece para aqueles que entram no reino de Deus. Spoiler agora, João capítulo 3, versículo 3, em resposta, Jesus declarou a Nicodemos: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E agora, capítulo 3, versículos 5 e 6, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus está agora nos propondo um nascimento espiritual que carne nenhuma é capaz de fazer. É um nascimento que só pode acontecer com o nosso próprio encontro com Cristo. Não existe outra forma de sermos conectados com Deus. E aí então, agora nós podemos entender que ser filho de Deus é uma condição para aqueles que creram em seu nome e que o receberam como Messias. E não sou eu que estou aqui agora excluindo todo mundo. Então nem todo mundo é filho de Deus. Não sou eu. É só você ler João capítulo 12 e você vai ver que é isso mesmo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É uma condição. É uma condicionante. No texto grego, no texto inglês, no texto em português, não há como você traduzir diferente isso. Não há. Por quê? Porque agora a glória de Deus foi revelada. Capítulo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí você pergunta assim, a palavra glória, o que te lembra a palavra glória? Me ajuda aí. Quando eu falo a palavra glória de Deus, o que vem à sua mente?
brilho, luz, ok. Aonde acontecia a glória de Deus? No templo, no tabernáculo. É isso que João agora está dizendo para nós, que Jesus é o próprio tabernáculo que veio dos céus habitar entre nós. Aquilo que acontecia em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 40, Levítico capítulo 1, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo e era ali que o povo via a glória de Deus. Agora, onde é que o povo vai ver a glória de Deus? Em Cristo. Cristo é o tabernáculo, Cristo é o lugar da habitação de Deus. E por isso, nós vamos ver mais adiante, Paulo vai falar lá em Coríntios, vocês são... O que a igreja é? Templo de Deus. Por quê? Porque Cristo habita em nós, como habitava no tabernáculo. Porque a glória de Deus está conosco, e João está dizendo que ele viu a glória de Deus, assim como no Antigo Testamento ela apresentava-se no tabernáculo. E aí o que Cristo vem fazer como tabernáculo? Ele vem ser a oferta da graça. Versículos 15 a 17 fala que Jesus é agora a graça de Deus para nós. Ele fala assim, João dá testemunho dele. Ele exclama, esse é aquele que vem antes de mim. Aquele que vem depois de mim é superior porque vivia antes de mim. Todos receberam de sua plenitude graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus veio oferecer a graça, ele veio ser aquela oferta que o sacerdote levava até o tabernáculo ou ao templo, uma vez por ano. O sangue de um cordeiro inocente era derramado no propiciatório do Santo dos Santos, e ali os pecados eram perdoados. É isso que Cristo veio fazer. Nós não precisamos ler todo o Evangelho de João para entender o que João quer, mostrando que Jesus no princípio era a luz, o verbo de Deus, que encarnou, veio com um arauto mandando a sua mensagem. Aqueles que eram seus não receberam, contudo, aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque Cristo é a glória de Deus, como estava no templo, e Cristo agora se torna a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo se torna agora aquilo que é capaz de levar o nosso pecado. Cristo é o nosso presente, Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa porção. Por isso ele veio para que tenham vida e a tenham abundantemente. O primeiro impacto de qualquer pessoa ao ler o Evangelho de João é o meu impacto quando olho para esses primeiros 19 versículos e fico espantado com a apresentação de quem é Jesus. É com esse Jesus que a partir de agora o Evangelho de João vai dizer, foi com esse Jesus que essas pessoas encontraram. João Batista o encontrou e ficou maravilhado. Os discípulos o encontram, Pedro, Tiago, João, encontram e ficam maravilhados. Natanael o encontra e fica maravilhado. Ele faz um milagre nas bodas de Caná e as pessoas ficam maravilhadas. Ele encontra um judeu chamado Nicodemos e ele fica maravilhado. Ele encontra uma mulher num poço em Samaria e essa mulher fica maravilhada. E assim o Evangelho de João vai nos mostrando como pessoas que se encontram com Jesus ficam maravilhadas com sua presença. Mas o primeiro que fica maravilhado com a presença de Cristo nesse Evangelho é o leitor do Evangelho que entende esses primeiros versículos do Evangelho de João. E você? E cada um de nós? Estamos procurando vida aonde? Estamos procurando o significado da nossa vida em quê? A própria luz de Cristo está brilhando no meio da escuridão do mundo e Ele está dizendo, venham a mim. Ele é a luz de Cristo porque Ele estava com Deus e a vida está escondida nele. E Ele nos chama agora a dizer, vem encontrar, vem descobrir, vem olhar para mim, vem entender quem é o Pai.
e vem encontrar a graça no Pai. O Evangelho de João é um convite para nós agora olharmos melhor para esse Cristo apresentado de forma sublime nesses primeiros 18 versículos. Eu quero te convidar a fazer a mesma caminhada. Eu quero te convidar a olhar para cada um desses personagens que nós vamos estudar aqui. Mas antes disso, eu quero te convidar a entender quem é esse Cristo, a aceitar esse Cristo, a receber esse Cristo e crer em seu nome, para que nós tenhamos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Vai ser muito melhor você fazer essa caminhada conosco, se você fizer essa caminhada como filho de Deus, entendendo e descobrindo cada vez mais as características incríveis do Pai que nos apresenta a si mesmo por meio da sua palavra, que é o seu Filho encarnado. Vamos orar? Senhor Deus, que Tu estejas conosco, nos dando o privilégio de Te conhecermos cada vez mais, nos dando o privilégio de sermos impactados pela vida de pessoas que encontraram contigo. Mas mais do que isso, queremos ser impactados pela Tua vida, pela Tua presença, pela Tua glória. Por esse que João nos apresenta como palavra encarnada, a luz que veio ao mundo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e nós não estamos aqui sem propósito. Ao mesmo tempo, procurarmos propósitos fora de Ti é uma vida que não vai levar a lugar algum. Então, Senhor, nos ajuda a compreender isso cada vez mais. Nos ajuda a aproximarmos-nos cada vez mais de Ti e a entendermos isso como verdade. Para que sejamos Teus filhos, não nascidos da carne, não nascidos da vontade de homem algum, não de descendência sanguínea, mas filhos espirituais do Deus Altíssimo, que veio nos chamar. Senhor, que nós sejamos cada vez mais capazes de compreender essa verdade. Em nome de Cristo. Amém.